Vejo muita gente gravando esses vídeos e mostrando as histórias antes e depois, como está atualmente, e eu resolvi gravar. Então, bora lá. Há 5 anos atrás eu já pensava em ser milionário, uma mente visionária já. Então, caramba, eu ainda não estou milionário, mas isso não é um problema. É só ajudar mais pessoas, gerar mais reciprocidade, que eu sei que vai dar certo. É questão de constância, questão de plano, de estratégia, e é só eu fazer acontecer. Mas a questão é que desde os meus 13 anos que eu penso nisso, eu nunca faltei nada aqui na minha casa, né? Tipo, eu tinha meus pais, graças a Deus eles ainda estão vivos, e poxa, eu não tenho nada a reclamar. A única coisa que eu tenho a reclamar é que eu não estou dando o meu potencial máximo. Infelizmente, eu ainda acho que falta alguma coisa. E sempre que eu faço alguma coisa, eu acho que faltou alguma coisinha ali que dava pra me ter ajustado, dava pra me ter feito, que eu ainda não fiz. Mas a questão é que, desde os meus 13 anos, que eu penso em ganhar dinheiro. Como assim? Tá, tudo começou com um joguinho do celular. Se vocês conhecem o famoso Free Fire, uma febre que ficou aí na internet, no mundo digital, um joguinho de tiro que ninguém dava nada, até que começaram a aparecer influenciadores, começaram a aparecer propaganda de pessoas jogando, ganhando dinheiro, fazendo lives e tudo mais, aquela repercussão toda. E eu disse pra mim, eu vou ficar milionário com isso. Só que eu jogava no celularzinho, não era tão bom. Então, tipo, eu jogava, mas, tipo, eu não conseguia jogar muito bem, porque o celular, além de ele ter pouca memória, tinha pouco RAM, era um celular mediano, digamos assim. Mas eu até jogava bem, só que não foi isso que eu fiquei milionário. Aí passou mais um ano e eu fiquei nessa, eu achei o digital. Foi nesse ano que eu achei o digital, nos meus 14 anos. Eu achei um perfil pequeno, que era até uma moça que ela falava sobre o marketing digital, mas eu apenas caí numa furada. Era um cursinho que ensinava a vender cursinho, e eu meio que me decepcionei com isso. Só que isso foi só uma chavinha que virou na minha cabeça, e eu comecei a procurar vídeos na internet. Procurei, e caramba, era cada coisa que eu assistia que, putz, eu nunca tinha visto aquilo antes e eu fiquei impressionado. Mas foi aí que eu sabia que eu ia virar minha chave. Só que, infelizmente, desde os meus 9, 10 anos, eu cismei em comprar um cavalo. Eu cismei em comprar um cavalo. E aí o meu pai disse, eu vou comprar pra tu. E ele comprou. Só que eu pensava que era só comprar, né? Comprar e ter ali, pronto, tava tudo bem. Só que aí veio a questão da responsabilidade. Coisa que eu nem sabia, eu era um moleque pequenininho, um menino ainda. E eu completei 11 anos, meu pai começou a colocar ele pra fazer coisas, a ajudar ele a tirar ração, essas coisas. O cavalo, né? O cavalo era meu, e caramba, se eu não fizesse, você tá doido, tá verdade pra mim. Mas foi aí que eu comecei a ter a famosa disciplina, coisa que eu sei que quase ninguém tem. Então, assim, acredito que isso também foi uma chave muito importante. Mas em questão, quando eu entrei pro digital, eu me frustrei muito. Porque eu pensei que ia ser algo rápido, só que não é um jogo rápido, é um jogo de estratégia, de conexão, de entre várias outras coisas. Só que ninguém tinha me contado isso, eu tava sozinho e eu não sabia nada. Só que os vídeos na internet me ajudaram bastante. E tudo de graça, com o YouTube, vendo vídeos no YouTube todo santo dia. Só que tem um problema, eu só via os vídeos, não aplicava, eu só tinha aqueles planos na cabeça, tinha ideias, eu pensava mil ideias e nada de colocar em ação. E foi aí
eu criei o meu primeiro perfil. Depois que eu olhei até de confeitaria, foi de confeitaria, porque os caras falavam muito em nichos. Tu tem que estar em nicho tal, tu tem que estar nesse nicho, tu tem que estar nesse nicho. E eu não sabia nada sobre nichos. Eu apenas entrei, comecei a pegar vídeos da internet e postar nesse perfil. Foi aí que eu vi os vídeos. Alguns eram bons, alguns não. Mas foi nesse perfil que tudo começou. E eu fazia todo dia postagens, fazia. E até que eu cresci o perfil, né? Fiquei com mais ou menos 2.000 seguidores ali no perfil. E quando eu ofereci um produto, nada de vendas. E por que não deu vendas? Eu também não sabia. Porque eu não sabia de nada sobre o marketing digital. Eu estudava. Nesse perfil eu apliquei. Só que, como eu era iniciante, sem ter uma mente, uma estratégia legal, eu acredito que nessa parte eu me frustrei muito, porque eu não vi nada quando eu fiz esse anúncio nesse perfil. Mas foi em outro perfil que eu criei de motivação que eu consegui a minha primeira venda. Mas, infelizmente, nesse perfil de motivação, eu só consegui apenas uma venda. Só que, como tudo não é ruim, eu aprendi que era uma escassez que faltava nos produtos. Sim, senhores, era a questão da escassez. Quando eu aprendi isso, eu comecei a aplicar. É só que ainda faltava coisas que eu não sabia. Não era só fazer a propaganda do produto digital e empurrar o produto na pessoa. Não era só isso. E eu desisti desse perfil também. Porque no da confeitaria eu não consegui vender, eu desisti dele. No de motivação eu vendi uma venda apenas, mas isso já foi uma chave que eu virei. E eu não posso me resistir muito, porque ali no começo eu não sabia nada. E eu desisti desse perfil porque eu também não sei o porquê. Mas eu desisti desse perfil. E aí começou a aparecer uns vídeos pra mim na internet, os caras dizendo, cara, esse nicho, esse nicho aqui é bom, esse nicho aqui é foda, esse nicho aqui vai te fazer dinheiro pra caramba, cara. E eu entrei. Só que os caras diziam que era fácil. E era fácil, assim. Mas só que tinha um problema. Esse dinheiro era sujo. Sim, senhor, esse dinheiro era sujo. Foi o tal do nicho hot. E, cara, eu fiz algumas vendas, mas eu me decepcionei. Sim, eu me decepcionei. Porque eu tava tirando dinheiro de pessoas boas. E, cara, isso não fazia parte de mim. Não faz parte de mim. Gosto de ser um cara transparente, autêntico, verdadeiro. Isso não combinava com o Simon. Então eu parei com isso. E foi ali, diante dos meus 16 anos, que isso já tinha se passado alguns anos, e nos meus 16 anos eu repensei comigo, se valia realmente. E eu desisti de tudo, senhores. Senhoras e senhores, eu desisti de tudo. E quando foi no outro ano, passei um ano sem estudar, sem aplicar, sem fazer nada. Quando foi no outro ano, aí veio as coisas que talvez foram as das melhores. Eu comecei a ver os caras grandes, ver podcasts, comecei a ver, caramba, era muita gente que estava aparecendo pra mim, gente grande. Só que depois eu descobri que alguns não eram tão grandes assim, porque, cara, tem gente que só tá aí pra enganar a pessoa e tentar arrancar seu dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade do mundo. E eu não sei nem, eu não sabia nada, eu não entendia nada. Mas eu sempre tive vontade de comprar um desses caras, mas infelizmente eu não comprei.
Então, foi daí por diante que eu comecei a trabalhar, comecei a estudar mais, estudei. E eu fiz até drop pelo celular. Imaginei fazer dropshipping pelo celular. Eu tentei fazer sim, mas eu não consegui. Além de ter uma visão ruim de conseguir fazer a loja, eu frustrava muito. E, cara, eu passei por muitas ondas do digital, passei por muita coisa aqui e, meu Deus do céu, nem eu sei mais quantas ondas eu passei para conseguir estar aqui hoje. Passei até pelo tigrinho, cara, imagina aí, se frustrar por conta dessa coisa. Eu não vou chorar, mas imagina você estar se frustrando por conta disso. E aí eu conheci um cara na internet, ele me ofereceu um curso grátis. Sim, isso aí já foi por volta dos meus 17, quase completando 18 anos. E caramba, putz, o cara ensinava realmente, poxa, o cara me entregou um conteúdo de graça, literalmente de graça, eu não paguei por nada. E ele me ensinou a como realmente ganhar dinheiro com a internet. O nome dele é Igor Carioca. Eu tô fazendo um pouco de propaganda de marketing aqui sobre o cara, mas caramba, foi ele que virou a chave na minha cabeça pra ajudar pessoas, ajudar a gente. E eu tô aqui hoje. Então assim, eu estudei esse curso grátis que o cara tinha, só que ele me mostrou a realidade. Não era fácil, tive que aplicar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 5 vezes mais. Ele dizia, colocava nessa tecla, cara, isso aqui não é uma criança, isso aqui não é renda extra, isso aqui não é fácil. E realmente, se alguém chegar com você com promessa fácil, dizendo que a coisa é fácil, que vai ser rápido, que vai ser isso, que vai ser aquilo, promessa milagrosa, que vai ser um método mágico, não existe. É difícil, você vai se frustrar muito, você vai se decepcionar, você vai perder sua motivação, cara. Mas você não pode parar. A real é não parar, ter constância. E cara, se você está entrando no digital hoje, está entrando agora, eu te aconselho uma coisa: trabalha e executa o máximo que conseguir. Executa o máximo mesmo. Porque, veja comigo, se você fosse trabalhar para uma empresa, você trabalharia 8 horas seguidas, senhores. Só pararia para almoçar e isso é 1 hora em cima do fogo. Cara, isso é frustrante. E por que para sua empresa você vai trabalhar pouco? Por quê? Me conta aqui. Então, dando continuidade, depois que eu conheci o cara, né, o que eu fiz, eu estudei os cursos dele, grátis, eu comecei a aplicar. Eu estudava e aplicava, até que eu conheci uma expert, que a gente fechou uma parceria, fez um lançamento, mas eu decepcionei a expert. Nós fizemos apenas uma venda, senhores. Sim, uma venda no nosso primeiro lançamento, porque a expert também, ela estava conhecendo isso, estava sabendo muito bem sobre isso também. Mas, graças a Deus, foi uma experiência adquirida que talvez eu queira repassar por isso, porque é sempre bom aprender com os erros, sempre bom estar aprendendo. E se você não entender isso, você não vai evoluir para o próximo nível. E hoje, com 19 anos, eu posso te dizer com muita sinceridade, senhores, que não é fácil, é questão de constância, disciplina e, cara, você não pode parar. Senhores, vocês não podem parar. Vocês não podem parar. Eu te afirmo isso porque, cara, eu tinha uma rotina, eu não te contei aqui. Eu tinha uma rotina muito maluca, velho. Eu ainda tenho essa rotina. Imagina aí, tu acordar e trabalhar, tomar café, né? Antes de tomar café,
acordar, tomar café, sair e cuidar de animais, tirar ração, chegar em casa cansado, almoçar, e de novo agitar animais. Aí chegava, aí dava um descanso, né, à meia tarde, e depois ia de novo, e no próximo dia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E nisso, cara, eu tava tentando alinhar tudo, sabe? E fazer isso, que é cuidar dos animais. Imagina, também 7, 8 animais. E, cara, era bastante corrido pra mim. E tipo, ainda é corrido. E eu tentava alinhar isso com a produção. E estudando e aplicando, estudando e aplicando, estudando e aplicando, trabalhando, fazendo outras coisas. E, cara, uma confusão toda. E, cara, o que eu posso dizer é, se você tem pouca idade, aproveite o máximo do tempo que você tem na casa dos seus pais. Se você tem mais tempo do que eu, se você ainda não saiu da escola, faz coisas pra caramba, velho. Enquanto você tá na casa dos seus pais, que não tem preocupação com contas, que não tem preocupação com pagar a conta de luz, água, gás, cara, só faz o que tu quer fazer, mas com responsabilidade, não é qualquer coisa, não faça qualquer coisa, faça coisas com responsabilidade, pense bem, não vá com emoção. Caramba, é isso que eu tenho pra te falar nesse vídeo, sobre mim, sobre a minha história. E um conselho que eu queria ter tido antes, lá no meu começo, é que saiba, não vai ser fácil. Nada nessa vida é fácil. Porque se fosse fácil, todos estariam lá no outro nível, lá no outro patamar. Então, só faz acontecer. Trabalha duro. E uma coisa que bem importante que eu tenho para te dizer é, cara, se você tiver uma rotina que você sempre faz ela, você já é disciplinado e você ainda não acredita nisso. Porque se você tá aqui, ainda parado, escutando a mim, parabéns. Você é um cara que quer mudar, uma pessoa que quer mudar, uma mulher que quer mudar. E, poxa, você tá de parabéns. Você merece minhas palmas, minha sinceridade vai pra você. Você é uma pessoa batalhadora e eu acredito em você. Então acredito em você que vai dar certo. Faça acontecer. Que, poxa, é questão de tempo, é questão de constância e tudo vai se encaixar. E é isso, eu falei de coração aberto, tentei ser o mais sincero possível. E esse vídeo não vou fazer isso antes. Se teve alguma coisinha aqui que eu gaguejei, que eu travei, que eu falhei, tá tudo bem. Poxa, eu não ligo.